Falei para vocês que hoje a gente está com uma cobertura falando da chegada dos brasileiros de Israel. A gente está com algumas equipes espalhadas para noticiar, não só em Brasília, mas nossos repórteres estão entrando ao vivo para jornais de todo o país. Eu vou chamar agora a Maíra Guedes, que também faz parte dessa equipe de jornalismo, que desde a madrugada está acompanhando. Maíra, eu quero saber da sua experiência, mais uma experiência jornalística, acompanhando um fato histórico. Como é que foi esse início de madrugada para você, acompanhando essa chegada? O que você conseguiu apurar por aí? Olha, Neila, desde a madrugada realmente foi intensificada aqui essa cobertura. A gente acordou 3 horas da manhã para realmente não perder nenhum momento disso. Passamos na base aérea, foi justamente o local onde esses brasileiros chegaram, e aí eles vieram de ônibus pela área interna mesmo do aeroporto até essa área aqui, que é a área do desembarque. Agora há pouco essa área estava realmente muito movimentada, um local com muita comoção, pessoas chorando, pessoas rindo, pessoas felizes, comemorando a volta desses repatriados, né? A Carol acabou de acompanhar também, está em outro ponto do aeroporto, justamente acompanhando todo esse trajeto desses brasileiros. Esse foi o primeiro voo que saiu de Israel. Essas pessoas vieram pela Força Aérea Brasileira, 211 brasileiros, tá? E aqui no Distrito Federal, cerca de 100 pessoas desembarcaram, ficaram aqui já no DF. Algumas informações preliminares indicavam, viu, Neila, que esses repatriados que não são do Distrito Federal e que têm como destino as suas cidades, já partiriam para o aeroporto do Rio de Janeiro e de lá seguiriam seus destinos. Mas a gente acompanhou agora há pouco com a Carol que algumas dessas pessoas desceram aqui mesmo nessa área do desembarque, já foram para a área do embarque para pegarem outros voos com destino aos seus estados, às suas cidades. Agora, essa área aqui, só para a gente ter uma ideia, a gente está acompanhando agora a chegada de pessoas que estão vindo de várias partes do país, estão chegando de viagem, seja a trabalho, seja a passeio, mas agora há pouco, um horário da madrugada, ali pertinho das 6 horas da manhã, estava lotado de imprensa. Isso porque os brasileiros saíram justamente naquele portão. Foi uma emoção, foram muitas pessoas se abraçando, pessoas com várias histórias aqui para contar, pessoas que estavam a passeio, pessoas que estavam em missão, pessoas que estavam a trabalho, pessoas que de fato moram em Israel e vieram para cá resgatados nesse primeiro avião. Quando a gente fala dessa cobertura, que é uma cobertura histórica, isso por quê, Neila? Porque é a maior repatriação já feita pelo Brasil na história. De acordo com as informações que foram repassadas pelo Ministério da Defesa, nesse primeiro voo foram 211 brasileiros. Até sábado, dia 14, a intenção é trazer outras 900 pessoas que estão nessa área de conflito, nessa área de guerra, e serão 5 voos da Força Aérea Brasileira, pelo menos essa é a expectativa do governo brasileiro. No total, são cerca de 2.500 pessoas que estão em Israel, brasileiros, que devem ser resgatados, devem ser trazidos aqui para o Brasil. São 2.500 brasileiros em Israel e 500 brasileiros que estariam na faixa de Gaza. Então a gente continua acompanhando, né? A gente já sabe que aqui na área de desembarque ainda podem chegar algumas pessoas, mas realmente o grupo maior, aquele grupo que veio no ônibus, que veio nesse avião da Força Aérea Brasileira, já chegou. Muitas pessoas já estão aí em casa com seus familiares, com seus parentes, com seus amigos, e outras pessoas aguardam seus voos ainda aqui no aeroporto de Brasília, justamente para voltarem para casa aliviadas. São pessoas que demonstraram esse alívio, demonstraram, claro, também os momentos de tensão que passaram em Israel. São depoimentos muito fortes, depoimentos de pessoas que ficaram em hotéis e que se depararam com uma situação inusitada, como o depoimento que nós ouvimos aqui de um turista que estava no hotel, de repente ouviu uma sirene, não sabia o que era essa sirene, e os funcionários do hotel foram direcionando todos esses hóspedes para o porão,
porque todos os hotéis, de acordo com esses testemunhos que nós pegamos aqui, eles já são preparados para situações como essa. Então, esses hóspedes ficaram ali nesse local, que é uma espécie de proteção, uma espécie de esconderijo, para que se protejam desses mísseis, se protejam desses ataques terroristas que estão acontecendo lá em Israel. São esses depoimentos que nós ouvimos, depoimentos de pessoas também que moram lá, que presenciam no dia a dia alguns mísseis que são lançados, nada nesse tamanho, nada nessa magnitude, tanto que são pessoas que ficaram realmente muito assustadas, contaram esses momentos de tensão, mas ao mesmo tempo compartilharam também esse momento de emoção, de reencontro com a família. Neila. Maíra, eu sei que até para dar suporte para essas pessoas, esse voo da FAB trouxe enfermeiros e também psicólogos para ir conversando com essas pessoas, para que o voo fosse mais tranquilo e que esse acolhimento já fosse feito desde o início, né? Mas isso mostra que tem uma estratégia que foi muito rápida, pensada para trazer os brasileiros. O Brasil foi o primeiro país a trazer as pessoas de Israel, né? Outros países devem estar se movimentando para buscar repatriar também seus cidadãos. Agora, essa força-tarefa, Maíra, ela envolve também o traslado em Israel, né? Porque as pessoas estão espalhadas. Precisa juntar essas pessoas precisam se colocar à disposição para poder pegar esses voos. Como é que está sendo essa reunião dos brasileiros para os voos que estão trazendo todos para cá? Neila, de acordo com os depoimentos que a gente pegou aqui do pessoal, esse traslado está sendo feito pelo acompanhamento dos militares, do pessoal que trabalha lá em Israel, são brasileiros, são também israelenses, voluntários que estão ajudando nesse traslado, colocando esses brasileiros dentro dos ônibus, levando até o local que esse voo da Força Aérea Brasileira está saindo para vir aqui para o Brasil. Então, é um processo que está sendo acompanhado de perto. Há uma força-tarefa não só do governo brasileiro, mas também de vários governos, vários países que estão lá e que estão batalhando para tirarem essas pessoas que estão em Israel, correndo o risco de serem atingidas pelos ataques terroristas do grupo Hamas. Então, está sendo feita essa força-tarefa não só pelas Forças Armadas do Brasil, como também do pessoal de Israel e de voluntários, tá? Isso é muito importante, são pessoas que estão ali colocando à disposição a sua vontade para ajudar as pessoas que estão lá. Agora, é interessante a gente mencionar também que a gente está falando dos brasileiros, das pessoas que estavam lá a passeio, pessoas que estavam morando há pouco tempo, pessoas que estavam trabalhando em missões. Há brasileiros que vivem e que moram lá em Israel. E essas pessoas, de acordo com brasilienses, pessoas que estão aqui, que têm parentes morando lá já há muito tempo, que já formaram famílias, essas pessoas, por enquanto, não querem voltar. Elas querem continuar em Israel, o local onde ali fincaram as suas raízes, onde constituíram as suas famílias e principalmente querem ficar nesse primeiro momento para ajudar aquelas pessoas, aqueles brasileiros que têm a intenção de voltarem ao Brasil. Então, há muitos brasileiros que moram, que vivem lá em Israel, que nesse primeiro momento não querem retornar porque querem ajudar quem quer voltar a ser repatriado. Neila. Eu queria só saber se a gente tem uma estimativa de brasileiros lá em Israel e também na Palestina, se existe essa contabilidade para poder fazer o regresso dessas pessoas. Inclusive, a Maíra falou de quem mora lá. Há pessoas que vivem lá, que têm filhos e que querem voltar e o governo brasileiro está ajudando na confecção de documentos para que eles possam fazer esse trajeto de documentos brasileiros também. Existe essa estimativa da quantidade de brasileiros naquela região, Maíra? Tem sim, viu, Neila? Nessa região que engloba não só Israel, como também a faixa de Gaza, Palestina, a estimativa de que tenham 2.500 brasileiros, tá? De acordo com o ministro José Múcio, ministro da Defesa, ele disse que a intenção é trazer essas 2.500 pessoas para o Brasil. Isso vai ser feito por etapas, tá? Dessas 2.550 pessoas, 2.500 estão em Israel e 500 pessoas estariam na faixa de Gaza. Até sábado, Neila, a intenção é trazer 900 pessoas em 5 voos da Força Aérea Brasileira. Essa é uma força-tarefa que está sendo montada. Mas a intenção, de acordo com o ministro, é trazer todos esses brasileiros, 2.550 pessoas que foram contabilizadas nesse primeiro momento, para que sejam repatriadas. A gente
gente já mencionou aqui que o Brasil foi o primeiro país a começar com esse processo, com essa operação, e é o maior processo de brasileiros repatriados da história do Brasil. Por isso esse empenho, por isso essa força-tarefa de tirar esses brasileiros que estão ali na linha de tiro, estão na zona de guerra. Tá certo, Maíra, você falou do ministro da Defesa, ele estava recepcionando as pessoas. Eu vi o depoimento de um escritor que veio no voo e disse: nós saímos sob som de bombas e fomos recebidos com aplausos, inclusive por autoridades. A gente tem essa característica no nosso país, apesar das guerras civis que a gente tem isoladas, né, em alguns estados, milícia, tráfico de drogas. A gente vive num país pacífico, que tem um Estado laico que diz o seguinte: você pode ter sua religião, é um dos países do mundo em que mais existem religiões, as pessoas têm uma certa liberdade de escolha religiosa, de ir e vir, né? Então é um país muito amado e tem a característica de acolhimento, é um país que recebe pessoas de todos os outros países que estão em guerra. Essa é uma característica do povo brasileiro e a gente se orgulha muito disso, a gente sente essa emoção com essas imagens que a gente está vendo aí no aeroporto. Obrigada, viu, Maíra? Qualquer notícia eu volto com você de novo, mas a gente segue nesse assunto porque o repórter Matheus Scavazini acompanhou essa chegada do grupo. O governo já planeja as próximas missões para retirar mais pessoas de áreas ameaçadas. Até domingo, novos voos vão chegar. Vamos acompanhar a reportagem do Matheus. Bom dia para quem acompanha o DF no ar. O avião pousou aqui em Brasília pouco depois das 4 horas da madrugada, trazendo os primeiros 211 brasileiros repatriados. Cerca de metade deles segue em viagem em outros 2 voos da Força Aérea até o Rio de Janeiro. Esse é o primeiro de 5 voos programados pelo governo nessa etapa inicial para resgate de 900 brasileiros de Israel. Os outros 4 voos chegam ao Brasil até sábado. O Ministério das Relações Exteriores recebeu pedido de ajuda dos governos do Chile e do Paraguai para resgate dos cidadãos desses 2 países. Segundo fontes no Itamaraty, outros países vizinhos devem fazer pedidos semelhantes. Mas a prioridade é para os brasileiros. Até agora, já foram mais de 2.700 pedidos de brasileiros que querem ajuda para deixar a região do conflito. Matheus Scavazini para o DF no ar. Nós estamos já fazendo uma análise bastante a miúde das possibilidades de resgate do nosso pessoal da faixa de Gaza. Inicialmente imaginávamos a cidade do Cairo, mas é uma distância longa, tem alguns checkpoints a serem cruzados. Estamos analisando 2 aeroportos ao norte e nordeste do Egito, com boas possibilidades de atendimento aos nossos brasileiros que estão na faixa de Gaza, assim como o pessoal que está na Cisjordânia. Então tem uma análise muito bem elaborada junto ao Itamaraty, os nossos embaixadores lá, com seus adidos, nos 3 países, além do Egito, Israel também na Jordânia, olhamos também para o Líbano. Temos certeza que, apesar da sensibilidade desta missão, do pessoal da faixa de Gaza e Cisjordânia, temos certeza que traremos todos. É uma frase que traz uma confiança. Temos certeza que traremos todos. Pelo menos conforta o coração de quem está aqui ansioso, buscando notícias de quem está lá. Volto a falar com a Maíra Guedes agora, porque você tem notícia pra gente, né, Maíra? A gente tem notícia, agora a gente fala do momento gostoso, né? Desse reencontro das pessoas que chegaram de Israel, que viram seus familiares ali. E a gente teve a oportunidade de conversar com algumas dessas pessoas aqui na área do desembarque, antes mesmo do ônibus chegar com esses repatriados. E a gente escutou muitas histórias legais. Uma dessas histórias, viu, Neila, foi a história da Juliana, ela que é psicóloga, estava aqui acompanhada do marido, numa expectativa, dizendo que desde que os ataques começaram, ela não conseguia dormir, estava numa aflição, porque o filho dela, de 17 anos, mora, né, na realidade ainda, em Israel. Ele foi para lá para estudar e também para jogar futebol. E aí, quando os pais souberam desses ataques, eles imediatamente se mobilizaram para trazê-lo de volta, e essa vinda foi possível nesse voo da Força Aérea Brasileira. A gente conversou com a Juliana, com essa mãe, e a gente vai ouvir esse depoimento agora. Neila. Estou esperando meu filho, ele tem 17 anos, ele estava morando em Israel há 1 ano e esses dias têm sido muito difíceis, porque tudo começou no sábado e graças a Deus a gente conseguiu que ele viesse nesse primeiro voo
E ele estava lá estudando e jogando futebol. Então a gente ficou muito, muito ansioso, mas agora ele está chegando aí. Ele acordou com a sirene, que quando acontecem essas coisas, as sirenes tocam. Imediatamente você tem que se esconder. E aí eles chamam bunkers, que são abrigos. Às vezes alguns prédios só tem a escada, então você tem que ir para debaixo da escada para se esconder. Então ele falou que ouviu e foi imediatamente para a escada e que ele não estava entendendo muito. E depois que eles foram conseguir entender o que estava acontecendo. E a gente ficou aqui sem saber o que fazer e não tinha muita condição de trazê-lo porque não tinham voos de carreira. E aí a gente ficou nessa iminência e quando foi que a gente cadastrou ele para poder voltar, né? Agora eu vou dormir essa noite, eu acho, porque foram noites sem dormir ininterruptas. Foi muito difícil. Ai, a alegria de uma mãe dá até um nó na garganta. A gente que é mãe sente de pertinho aqui